Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais uma semana com a nossa série de entrevistas em homenagem ao Mês da Mulher. E hoje eu vou entrevistar ela, que é minha cliente há muito tempo, ela que tem 37 anos, ela que é mãe do Bruno e do Gui e tem 16 anos no ramo da estética. 16 Sim. anos, Bárbara? Já. Passa, né? Até eu perco as contas. Já tem tempo. E é engraçado que todo mundo vê a Bárbara pequenininha assim, né? Acho que eu tenho 20 anos. Mas acha que você formou no Magsul, né? Sim, acho que eu formei ontem. Mas é bom por um lado, né? Claro. Porque a nossa aparência tá jovem. E me fala uma coisa, Bárbara, como é que começou a sua carreira dentro da estética? Então, eu terminei o ensino médio aqui. Você é daqui de Ponto Porã? Sim, minha família, né? E eu fui pro Paraná, comecei na época, assim, eu não ia para a estética. Sim. Eu fui fazer cursinho, eu queria cursar psicologia na época. Aí eu comecei a trabalhar numa loja que vendia produtos para estética. Sim. Né? Então, assim, meu patrão estimulava muita gente a fazer cursos e tal para poder vender, porque eu era vendedora. Sim, para conhecer o produto, Isso, porque a gente tinha que vender, né, o que os clientes usavam e tal. Aí eu me encantei com a área. Aí eu larguei o cursinho, que era para me prestar o vestibular para psicologia, e entrei para estética. Lá eu comecei a trabalhar numa clínica, porque na época, assim, hoje a gente tem a graduação, a faculdade, né, na área da estética. Na época nós fazíamos cursos técnicos. Sim. Então eu abandonei o cursinho, fui pro curso técnico e fui trabalhar numa clínica. Fiquei 5 anos, aí eu voltei pra cá. E aqui que você fazia de tratamento? Então, na época lá, eu comecei com depilação na cera, massagem, drenagem, modeladora e comecei os tratamentos corporais completos. Que na época, comparado com hoje, era muito menos, né? Nossa, hoje tem muita informação, tem muito curso, né? As meninas que hoje estão aí na área, assim, tem muita coisa. Na época a gente, assim, para nós aprendermos a técnica certa, né? Era pedalando mesmo, não era fácil. Aí você ficou trabalhando lá durante 5 anos, numa estética. 5 anos. Voltou pra cá? Voltei, porque eu comecei o curso até lá. Que daí surgiu as primeiras faculdades de estética. Sim. Aí na época eu voltei, porque minha família é daqui, transferi minha faculdade em Dourados, né? E aí daqui eu ia de ônibus, tanto é que quando a gente se conheceu, né? Sim, na época, do busão branco. Sim. Então eu transferi a faculdade e aí eu fui de ônibus, me formei aqui, na época era 2000, me formei em 2008. Na área da estética aqui. Aí eu voltei, comecei a atender domicílio. Aí depois montei minha estética, né, meu espaço, e aí eu fui... E nesse meio, quando surge a Bárbara mãe? Então, eu voltei grávida já. Quando você voltou do Paraná? Sim. Transferi minha faculdade, eu estava grávida. Do Bruno. Sim. Tanto é que por isso eu voltei. Porque lá ia ser muito difícil eu estar atendendo ele e estar fazendo minha faculdade e trabalhando ao mesmo tempo. E sozinha? Sozinha, porque aqui eu tenho minha família, tenho minha mãe. Então eu transferi, foram vários planos que a gente fez. Então, graças a Deus, tinha já o curso em Dourados. Eu falo como é que é, né? Como que a gente tem, falando de mulher, né? Como que, pra maioria das pessoas, como que a mãe é referência, né? Sim. E se não é a mãe, é uma avó, é uma madrinha, é uma tia. Dificilmente a base é um homem, né? Porque na época eu nem pensei, assim, a minha família me apoiou muito nessa volta. Minha irmã mais velha, né? Que mora em Campo Grande atualmente, né? É bancária. Então foi ela e minha mãe que me ajudaram. Então eu voltei, transferi a faculdade, né? Ia de ônibus todo dia, aquela rotina. E aí minha mãe cuidava dele enquanto eu estava indo para a faculdade. Então essa foi a minha trajetória. Porque se eu ficasse lá, eu não ia conseguir terminar. Porque eu não tinha com quem deixar lá à noite. Você tem que ser mãe? Sim. Só? Só. Mãe, dona de casa. Então assim, foi uma escolha. Então a escolha, eu voltei e tô aqui até hoje, né? E eu falo como é que é, né? Porque a gente vê como a pessoa tá hoje, só que a gente não sabe da trajetória. Não. Então hoje muita gente vê, nossa, a Bárbara conceituada, a Bárbara que tem muitas clientes, graças a Deus, mas são 16 anos, né? De uma trajetória que não foi fácil. 16 anos, porque daí eu voltei pra cá, eu atendi uns anos a domicílio. Você ia até a casa da pessoa. Por quê? Porque você não tinha seu espaço. Não. E assim, o ônibus da faculdade era 5h20, eu tinha que estar no Banco do Brasil, ali na esquina, para poder esperar o ônibus da faculdade.
Então eu atendia cliente a domicílio até esse horário, né? Às vezes eu não ia para casa. Ia direto. Porque não dava tempo, né? E aí dali eu já ia para Dourados, então era de todo dia. Né? Então essa foi a trajetória. Então foi uns 3 anos até eu me formar. Quando eu me formei, aí eu montei meu espaço, as minhas clientes que eu atendia a domicílio foram no meu local, que até hoje eu atendo, né? Sim. Então assim, minhas clientes de lá, de quando eu voltei pra cá, né? Porque eu ia na casa delas, hoje elas vão no meu local. E que fase da sua vida, assim, você percebe um destaque maior no sentido de que você realmente viu o quanto você é forte, o quanto a Bárbara é uma mulher forte? Porque tudo bem, hoje você tem sua família, hoje você tem seu marido, tem um outro filho que é o Gui, né? Me casei novamente, né? Porque o pai do meu primeiro filho eu me separei, aí me casei novamente. Tenho outro filho de 4 anos, hoje né? tem uma vida muito melhor do que, né? Mas é uma consequência. E dentro dessa sua trajetória, qual foi um momento muito específico que, de repente, você achou que não ia dar conta e quando passou você falou, poxa, sou uma mulher quando o Bruno era pequeno, forte. porque quando meu filho mais velho era pequeno, por exemplo, muitas vezes à noite mesmo, porque eu sempre atendi até 8, 9 da noite. Até hoje, né? Até hoje, não, isso até hoje. Mas assim, na época, o meu filho que hoje tem 14, ele tinha 4, 5 anos. Então, às vezes, ele se virava, esquentava a jantinha enquanto eu estava lá atendendo na minha sala de atendimento. Mas você sempre perto, né? Eu sempre perto, mas muitos momentos, assim, a gente se sente, assim, que era eu e ele. Seu companheiro. Né? Meu companheiro. Então, assim, esses momentos me deu força para mim continuar. E você porque eu não tinha como desistir. Se eu desistisse, quem ia fazer por mim? Não tem nem tempo, né? Não tinha tempo de pensar. E você sabe que até a primeira entrevista que eu fiz foi com a minha mãe. E eu falei isso pra ela, que eu tenho certeza que é o que o Bruno tem por você. Que por ele ter passado esses momentos mais desafiantes, com certeza ele vê em você um exemplo muito grande. Porque com a minha mãe, na minha história, na minha trajetória também foi assim. Então eu sei tudo que minha mãe passou porque eu acompanhei, né? Desde a separação do meu pai até as coisas que ela foi conquistando sozinha, independente, né? Então eu vejo minha mãe também uma mulher muito forte. E eu tenho certeza que o Bruno vê isso em você. Sim. Porque como você mesmo já falou, às vezes ele era seu secretário, né? Que ele abria a porta para cliente e fazia esperar. Ele tinha 5 anos, então assim, ele amadureceu muito até pela idade dele. Enquanto eu estava atendendo, ele ia abrir, recebia cliente, conversava com ela, né? E eu ali atendendo, então assim, foi assim durante muito tempo. E tem clientes suas dessa época que ainda são? Muitas mesmo. Da época que eu ia na casa, que depois foi pro meu primeiro espaço e estão hoje lá comigo. Então tenho muitos clientes dessa época sim. Como que que me né? acompanham em todas as trajetórias. Sim. Porque na época que eu atendia a domicílio, eu ia de moto nas casas, né? Então assim, eu ia lá no Fundão Paraguai, aqui no Quem Brasil, chamava? em vários locais. Então eu tenho clientes dessa época que até hoje me acompanham. Sim. E é isso que eu falo, né? Quem vê hoje a Bárbara que atende uma semana, 8 dias de laser 8 aí, dias, né? sim. Mas não foi assim que começou também, Não. né? Porque, por exemplo, quando eu atendia a domicílio, eu só fazia massagem, limpeza de pele, depilação na cera, que eu tinha meu boldinho que eu levava a cera para esquentar, e era só. Né? Então era o que eu fazia, era mais manual. Limitado. Sim, era limitado. Porque dentro de uma maletinha eu colocava tudo. Sim. Aí depois fui comprando meus primeiros aparelhos, né? E aí montei meu primeiro espaço. Depois eu fui, né? Foi progredindo. Fui progredindo, né? Sim. E que conselho que você dá para essas meninas que estão nos assistindo, que te tem como exemplo, te tem como inspiração? Eu acredito que você é uma das esteticistas há mais tempo e que tem um nome muito forte na fronteira, né? A gente tem outras também dessa claro. época que estão aí também tem, batalhando. Tem muita gente boa chegando também, né? Tem muitas meninas antigas, tem as que estão chegando, porque hoje aqui as meninas são privilegiadas, tem faculdades aqui na nossa fronteira. Sim, não precisa. Não precisa buscar. Lógico, assim, a gente tem que se aprimorar, fazer curso sempre. Mas hoje aqui tem.
Na época a gente não tinha, a gente tinha que ir pra fora. Quando eu voltei pra cá, não tinha muito curso na nossa área, né? Então a gente tinha que buscar. Hoje tem muita informação. E que conselho que você dá para essas meninas que de repente estão na área ou estão querendo entrar e que te tem como esse exemplo e às vezes pensam em desistir porque não tá dando certo, porque eu falo, é esse o ponto que eu quero que vocês enxerguem e que eu quero que a Bárbara fale. Porque esse começo que ela falou para vocês de pegar a malinha e de ir até a casa da cliente de motinha, isso durou muito tempo, né? Isso faz parte da trajetória dela de hoje ter um espaço e ter um nome forte, né? Sim. Então é um caminho que ele não é nem fácil e nem rápido, né, Bárbara? Sim, não. Então, assim, as meninas que estão querendo entrar na área, a nossa área da estética hoje ela é muito ampla, né? Ela não tem só a estética facial, ela tem a facial, a corporal, depilação, tem muitas coisas. Então a gente foca naquilo que você gosta, né? As que querem entrar. E as que estão, é buscar o seu caminho. A gente não pode desanimar, desistir, né? Porque hoje, assim, tem, igual eu falei, tem várias, a gente pode escolher. Facial, quem gosta do facial, tem pode muita trabalhar coisa. só com facial. Tem muito procedimento. Então, assim, não desanimar, porque hoje a nossa cidade, ela tem cliente para todo mundo. Sim. Eu tenho muitas colegas que eu atendo, que eu indico, né? E tem colegas que te atendem. Sim, eu tenho minhas colegas que me atendem. Eu tenho colega que eu vou fazer drenagem com a colega, limpeza com a outra colega, né? Então, assim, é uma troca legal, porque eu indico elas me indicam. E isso é legal. Sim. Né? Não é aquela coisa limitada de ficar... Não, e não tem que ser. Porque hoje, assim, até por ter faculdades na nossa área, hoje aqui em Ponta Porã, que na minha época, quando eu voltei pra cá, não tinha. Então, assim, hoje tem. Então, a gente tem esse... É legal ter essa amizade, né? Um grupo. Então, assim, são sonhos que a gente busca. Até quem não é da área da estética, quero me tornar uma profissional, assim, sabe? Tem muita coisa legal, né? Em busca dos sonhos, a gente não desanimar, não desistir. Então, tá aí o conselho da Bárbara. Bárbara, e aquela Bárbara de 16 anos atrás, começando na área, imaginaria onde a Bárbara estaria hoje? Não. Eu não imaginaria porque na época eu não pensava, eu tinha que seguir. Não tinha nem tempo de pensar? Não, tinha que trabalhar, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha férias. Tanto é que nessa época eu fiquei 8 anos sem tirar férias, só trabalhando. Então, assim, eu não imaginaria. Então, hoje, quando eu olho para trás, assim, é por isso a minha palavra é ser grata e gratidão. Né, por tudo que eu vivi e hoje a gente tem os nossos desafios ainda. Não que mesmo assim a gente não tem os desafios. Dias, né? Não, a gente tem. É todo dia. É todo dia. É todo dia. Bárbara, e uma palavra que te defina? Gratidão. Gratidão por tudo que eu já passei e por hoje, assim, a minha trajetória. E claro que hoje o que a gente está vivendo, né, o momento que a gente está vivendo não está fácil, mas mesmo assim é gratidão. Quando eu olho atrás, assim, de várias coisas que eu já passei e até me emociono quando eu lembro estar hoje vivendo. Então, assim, é gratidão, é a palavra que me define hoje. Grata. Grata. Bárbara, muito obrigado por estar aqui, obrigado pela nossa parceria, que Deus abençoe cada vez mais o seu caminho, sua trajetória. E essa foi a Bárbara, gente, Bárbara Estética. Sigam, procurem, contratem os serviços dela, a clínica dela está de portas abertas para vocês. E eu tenho essa lembrancinha para você, da nossa parceira Floreria Fiore. Obrigado mais uma vez. E amanhã a gente volta com mais uma entrevista. Tchau, tchau.